Fiz um vídeo enorme sobre a educação da Finlândia e, por sorte, meu vídeo caiu nas mãos de uma pessoa chamada Natália Katsivalis, que fez mestrado na Finlândia e escreveu um relato enorme, super detalhado, contando pra gente coisas que eu não sabia, detalhando melhor, explicando alguns aspectos. E a Natália muito gentilmente autorizou que eu lesse tudo que ela escreveu e é isso que eu vou fazer agora. Nossa, meu nariz tá vermelho, eu coloquei um filtro, tá, gente? Eu fiz mestrado em Educação e Globalização na Finlândia e eu tenho tantas coisas a dizer sobre tudo que se fala sobre a educação finlandesa. Eu acho que um ponto importante é que sim, a educação básica finlandesa é maravilhosa, apesar de não ser perfeita, como nunca vai ser em nenhum lugar. Mas o PISA não é e não deveria ser o instrumento mais importante para fazer essa medição e comparação. Ele é limitado em relação a quais matérias entram na prova, é eurocentrado e é muito falho para medir o aprendizado de pessoas com deficiências e ou dificuldade de aprendizagem. Só faz prova quem está inserido no sistema educacional. Então, se o país não aceita alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem no sistema de ensino, eles não fazem o PISA. Óbvio que é muito mais fácil de ficar em posições mais elevadas se você exclui uma parcela da população. E nesse sentido, apesar de a prática da inclusão escolar no Brasil ser muito falha, o fato de que existe uma política de inclusão já nos deixa tão à frente de outros países que escolhem ser excludentes. E nesse sentido, uma das minhas maiores críticas à educação finlandesa é que ela tem muita segregação de alunos com deficiência, alunos imigrantes, etc. Eles têm 3 categorias de necessidades especiais. Na prática, muitos alunos acabam sendo colocados em categorias que vão levar a escolas ou turmas separadas, sem que o aluno realmente precisasse ser separado de seus grupos de origem. Como disse uma amiga, mãe de um filho autista e imigrante, a educação da Finlândia é muito boa até você fugir da norma. Enfim, para além disso, outros pontos que acho importantes. A Finlândia era um país extremamente pobre e escolheu que o investimento em educação fosse a forma de se recuperar econômica e socialmente, e nesse sentido, acho que de fato funcionou muito. A estrutura das escolas é algo que eu nunca vi, e eles estão em processo de modernização das escolas neste exato momento. Muitas escolas passando por obras para estarem mais adaptadas às novas formas de aprendizagem que eles adotam. Na escola que eu dei aula, por exemplo, não tinham salas de aula, eram cortinas com tratamento acústico, o que fazia com que os espaços de aprendizagem fossem flexíveis. Podiam ficar maiores ou menores, juntar turmas ou trabalhar em grupos pequenos. Os assentos também eram flexíveis. O almoxerifado tinha todo tipo de material e eu tinha acesso ilimitado a ele porque eles confiam nos professores. Ao mesmo tempo, existem problemas relacionados a investimentos. Por exemplo, apesar de ser obrigatório ter psicólogo escolar nas escolas, nem todas têm. Um outro ponto que eu acho necessário apontar é que o sucesso da educação finlandesa começa fora da escola. Começa na licença parental de 1 ano, na caixa do bebê que tem a intenção de nivelar o começo de todas as pessoas, oferecendo o que há de mais básico, nos programas de distribuição de renda que garantem que as crianças não vão passar necessidades, nos inúmeros centros culturais e esportivos que oferecem aulas e espaço para as crianças se desenvolverem, em uma sociedade muito respeitosa à infância. O problema da educação não se resolve só em sala de aula, por melhores que sejam os professores. Sobre a formação de professores, além de todos fazerem mestrado, há pouquíssimos cursos de formação de professores, todos públicos, e há uma regulamentação muito forte desses cursos pelo Estado. O estágio, por exemplo, só pode ser feito em 16 escolas em todo o país. Essas escolas são vinculadas às universidades e os professores dessas escolas têm treinamento para lidar com os estagiários e ajudar na formação deles. E por isso, há muita valorização do professor e muita confiança no professor, o que permite que eles tenham tanta autonomia em sala. Essa autonomia, na minha opinião, é fundamental para o sucesso da educação finlandesa, porque ninguém melhor que o professor para saber o que é necessário para aquela turma ou aquele aluno. Isso faz a educação muito mais democrática e centrada no aluno. Falando em democracia, para além da forma, eu acho que algo muito importante é a filosofia de uma educação democrática, no sentido de ter qualidade em todas as escolas. Eles dizem que a melhor escola da Finlândia é aquela mais próxima da sua casa. Eu não estive em todas as escolas da Finlândia para testar isso, mas acho importante que esse seja um dos princípios. Um exemplo de como eles fazem isso. Muitas vezes, as aulas de educação física acontecem em centros esportivos próximos à escola. Seria impossível manter um ringue de patinação de gelo em cada escola, mas se eles têm um centro esportivo por área e cada escola tem um horário para usar, todos os alunos conseguem ter acesso a essa estrutura.
Também é muito comum o intercâmbio entre escolas. Eles têm escolas especializadas em esportes, em artes, etc. Minha colega de apartamento estudava na escola de esportes, mas ela também amava artes visuais, então fazia algumas matérias em uma escola voltada para artes visuais. Eu tenho questões sobre essas escolas especializadas, porque muitas vezes elas acabam por segregar alunos com menos acesso. Eu dei aula na escola de música e os alunos faziam prova para entrar, mas ninguém que não fizesse aula de música fora da escola conseguiria passar na prova. Outro ponto é que tem havido uma tentativa de aumentar a privatização das escolas. Escolas privadas lá são diferentes das daqui. Elas ainda são pagas pelo Estado. Em geral, são escolas com abordagens diferentes. Coincidência ou não, os resultados do PISA já não estão mais tão altos quanto costumavam ser. Aliás, muitos dizem que o PISA não foi bom para eles. Eles não esperavam ir bem no PISA, simplesmente aconteceu. Mas isso começou a gerar um crescimento econômico para o país com a exportação do seu modelo de educação, e com isso a pressão de se manter no topo do PISA começou. Agora, é bem comum que mudanças curriculares aconteçam em favor de fazer as provas do PISA, em vez de em favor do que mostram evidências científicas ou apelos da população. Aí ela diz, enfim, falei demais, mas é isso, um pouquinho da visão de alguém que viu o sistema finlandês de perto. Natália, muito obrigada, você foi muito generosa em digitar tudo isso no TikTok, e obrigada por ter autorizado a trazer para cá, porque acho que foi uma reflexão rica, e a gente vai continuar pensando sobre esse assunto.